Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu darei continuidade ao Campeonato Carioca de 1979. Sim, porque esse é um campeonato que eu não me conformo do Fluminense não ter conquistado. Porque no primeiro turno ele estreou com uma goleada de 8-1 sobre o São Cristóvão. O técnico era o Zé Duarte e a torcida do Fluminense não gostava desse treinador, achava ele um enganador. Ao longo desse campeonato, teve 3 turnos, ao longo do campeonato o Fluminense foi muito irregular, deu muitas goleadas e perdeu alguns jogos e tomou algumas goleadas também. Eu lembro de um 4-1 para o Vasco e de um 4-1 para o Botafogo. Mas no terceiro turno, o Fluminense teve aquele histórico inesquecível início avassalador. Foi um 5-0 sobre o Goytacás, foi outro 5-0 sobre o Bangu e um 3-0 sobre o Flamengo. Esses gols desses 3 jogos vocês vão ver aqui agora, com a minha narração, né? Então, o que acontece? No jogo seguinte, ninguém sabe o que aconteceu, mas o Fluminense, e aí eu estava nesse jogo também, tomou de 4-1 para o Botafogo. Eu nunca me esqueço, estreia da torcida Princesinha Flu. E o Fluminense tomou de 4-1 para o Botafogo. Alguns amigos do canal, tricolores, escreveram aqui que o Parraro se contundiu nesse jogo para nunca mais voltar. Eu realmente não me lembro dessa história. A única coisa que eu me lembro foi que era a estreia da torcida Princesinha Flu. E também me lembro do seguinte, o Parraro, assim, era super ídolo, né? Eu tinha 14 anos, era o ídolo da garotada da torcida do Fluminense, era o Parraro, porque o ídolo anterior era o Nunes, mas o Nunes, que não foi tão mal assim, se vocês observarem, Fumanchu e Nunes vieram do Santa Cruz em 78, a dupla do Santa Cruz, e passaram mais ou menos um ano aqui no Fluminense e fizeram em torno de 40 gols em um ano. 40 gols em um ano não é uma média ruim. Não é uma média ruim. Então, quer dizer, os dois acabaram, um foi para o Monte Rei do México, o outro foi para o América do México. E aí o Fluminense, o Nunes ainda participa dos 5-0, marcando 2 gols contra o Goytacás, mas nos 5-0 sobre o Bangu já está o Parraro, que mete 3 gols históricos, sendo que um é um golaço histórico, esse golaço do Parraro. E nos 3-0 sobre o Flamengo de Zico, que o Paulo Goulart pega um pênalti cobrado por Zico e o Pintinho fica fazendo embaixadinhas ao ponto de José Roberto Reit falar assim, não, senão eu vou te expulsar, e o Pintinho para de fazer embaixadinha, o Fluminense deitou e rolou com o Pintinho e com aquele golaço histórico também do Cristóvão Borges, que depois virou treinador. Então o Kleber e o Pintinho em grande forma, eu realmente não entendo o que levou o Fluminense a tomar aquela goleada do Botafogo, e não só isso, depois não se recuperar mais no campeonato. Isso é o mais estranho. Fato é que o Fluminense tinha time, mas talvez fosse um time descompensado, não é? Mas basicamente o time do Fluminense era o Wendel, o Renato, na lateral direita era o Miranda, a zaga era Ademilton e Edinho, na lateral esquerda Carlinhos, às vezes entrava o Isidoro, o meio-campo Rubens, Galaxy, Pintinho e Kleber, basicamente, já entrou Carlos Roberto, já entrou Tonzinho também, né? Na lateral esquerda até Noronha foi improvisado, aquele que imitava o Marinho Chagas, e na zaga também, em um dos turnos, segundo ou primeiro, tinha o Moisés, o xerife, o Moisés do Bloco das Piranhas, fazendo dupla de zaga com Edinho. E no ataque também tinha o Mário, que às vezes ficava na ponta esquerda, às vezes na meia esquerda, e no ataque Fumanchu, Nunes, depois Parraro e Zezé. Entravam nesse time também o Gilcimar e Carlinhos, irmão do Kleber, já falei, Kleber e Pintinho em grande forma. Eu não sei realmente o que aconteceu. No terceiro turno o técnico já era o Sebastião Araújo. Mas o fato é que este time do Fluminense não conseguiu a regularidade do time de 80, com a chegada da dupla sensação, Gilberto e Adão. Não é? Gilberto veio do Atlético Goianiense, o Cláudio Adão veio, não sei se do Botafogo, não sei se teve uma negociação do Botafogo
com o Flamengo, ele era do Flamengo, foi para o Botafogo, veio para o Fluminense, mas os dois se encaixaram feito uma luva, deram estabilidade. O Fluminense fazia isso, né? O Fluminense lançou o Delay ali de cabeça de área em 1980 e acabou. E, assim, estranhamente, mandou o Pintinho pro Vasco, que não, uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Que, assim, eu não via jogador mais feliz jogando com a camisa do Fluminense, mais tricolor do que o Pintinho. E botou o Kleber no banco. O Kleber tá certo, que eu sei que teve muitas contusões, certos jogadores aí, né, considerados divindades do Flamengo, né, eram os zeros em vezeiros em dar umas no Kleber assim para tirar, né, ele de campo. Com as contusões acabaram com a carreira do Kleber. Kleber em 80 ficou no banco. Bom, o Paulo Goulart também já participava das campanhas de 79, entrando nos lugares de Wendel e Renato, né? Edivaldo também, muitas vezes o Edivaldo está aí jogando no lugar do Miranda. E, enfim, não estamos falando do time de 80 que teve essa estabilidade, mas acredito que se o Pintinho tivesse continuado no time de 80, talvez em 81 nós pudéssemos ser um pouquinho mais fortes, não é? Mas o fato é que estamos falando do time de 79 e agora vocês vão ver os gols desta campanha magnífica, desse início fulminante do Flusão em 1979. 5-0 no Goytacás, 5-0 no Bangu e 3-0 no Flamengo. Tá ok? Se vocês gostarem do vídeo, peço o like, peço que compartilhem, peço que se inscrevam no canal e peço também que ativem o sininho das notificações para não deixar o meu vídeo passar batido. É tudo que eu peço. Saudações tricolores. E até o próximo vídeo, hein? No primeiro gol, Edinho lança Nunes na ponta esquerda. Nunes cruza, Pintinho sempre na área, guardou. Fluminense 1, Goytacás 0. Olha o replay. No segundo gol, ó, Pintinho sempre na área, cruza, Edivaldo Cavalo sempre com seus cruzamentos precisos. Nunes se ajeita para cabecear e ensaca. Ninguém comemora com o Nunes, hein? Olha lá, os caras comemoram o cruzamento do Edivaldo, etc e tal. Nunes já estava incompatibilizado com o time do Fluminense. Kleber rouba a bola, vai pro Nunes, enche o pé, é saco. Vejam bem, nesta hora aí, no áudio original, a torcida lá atrás, na geral, já estava vaiando o Nunes. Só o Kleber vai e faz um afago em seu companheiro, irritado Nunes. Agora aí, não sei se é o Carlinhos, se é o Rubens Galaxy, quem é. Não desiste na jogada, não cava o pênalti, cruza para a área e vem um outro meio campista, que eu não sei se é o Rubens Galaxy, se é o Carlos Roberto. Quem puder botar aí nos comentários, vai e completa para o fundo das redes. As pessoas comemoram, ó, Pintinho, a panelinha do Fluminense. Panelinha não, né? O Nunes estava incompatibilizado. Aí, ó, Kleber faz uma grande jogada, o câmera perde, ó, a finta, entra com tudo de velocidade, corta e saco, 5-0 Flusão. Então vamos lá, meus amigos, aí, ó, primeiro gol do Fluminense, Almir na ponta esquerda, das divisões de base, substituindo o Zezé, esse garoto não ficou no Fluminense, dá um drible perfeito, típico de ponta esquerda da época, Robertinho cabeceou, saco, 1-0 Fluminense. Robertinho, que era centroavante também, mas já estava sendo testado aí no time de cima como ponta direita. Grande Robertinho. A enfiada de bola, o Kleber ganha na dividida. Kleber, que eu já falei muito bem dele. Kleber aí estava com a cachorra, passa para o Parraro. Eis o gol perdido e antológico de Parraro, que todos queriam ver. Dribla toda a defesa do Bangu, dribla o goleiro e saco. 2-0 Fluminense e o primeiro gol do grande Parraro aí neste jogo, nessa goleada histórica, com este gol antológico do Parraro aí. Fluminense 2, Bangu 0. Todo mundo fica doido, os jogadores correm atrás dele, a galera na geral também. Todo mundo vai lá abraçar o Parraro. Pintinho, Kleber, Robertinho. E aí, enfiada de bola para o Kleber, que estava comendo a bola nesse jogo, cruzamento perfeito, Pintinho sempre na área para cabecear, cabeceia, o goleiro dá o rebote, Parraro ensaca. 3-0. 3-0 Flusão. O Parraro vai comemorar lá onde não pode, era proibido, provavelmente tomar um terceiro, tomar um cartão amarelo, ninguém vai. Pintinho bate de trivela, escanteio,
Edinho amortece, come seco e rápido. Dalmir Parraro desvia a trajetória da bola com a cabeçada também seca. Robertinho aqui esperando, ó, mas o Parraro não perdoa, mata. Ali ele não passa para não tomar o cartão, né? Outro gol do Parraro, o terceiro gol do Parraro na partida. Agora é 3 jogadores do Fluminense marcando a saída de bola. Parece até o time de hoje em dia, né? Olha o Kleber aí, ó, com mais de 30 anos de idade. Não perdoa. Pintinho manda para Edivaldo na entrada da área, mata com categoria a bola, rola para Kleber em grande forma, tabela com Robertinho, cruza, a bola sobe para Zezé, rebote, Rubens Galaxy, balaço, 1-0 Flusão. Olha lá o cruzamento do Zezé, agora Robertinho entra, Pintinho sempre na área, 2-0 Flusão. Sempre Pintinho ali no miolo da área. Parraro ali, hein? Aí, ó, xingando a torcida do Flamengo. Zezé, Pintinho, Kleber e Parraro. Aí o Zezé agora, terceiro gol, manda pro Cristóvão na entrada da área. Ginga 2 vezes, bonito em cima do Manguito. Balaço no ângulo. Saco! Esse mesmo Cristóvão é o Cristóvão Borges, que já foi treinador do Fluminense, hein? Olha que golaço. Flusão 3, Flamengo 0.